Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez. Pedimos nesse momento para que os seus mensageiros, trabalhadores desta casa na espiritualidade, venham e aqui estejam conosco, para todos juntos aprendermos um pouco mais os ensinamentos da doutrina espírita, que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ser bem intuída e com certeza assim o será. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado falando então do sexo dos espíritos, dando sequência ao estudo. Nós vamos dar sequência a partir do quadrinho que a gente deixou na semana passada. O quadrinho que a gente deixou foi esse aí, ó. Nós estamos falando sobre a questão do sexo dos espíritos, né? Que se os espíritos têm sexo, e a gente já viu até aqui que não tem, né? O sexo está, olha, a sede do sexo não se acha no corpo físico, mas na alma em sua sublime organização. Sede da força genésica, não é do masculino e do feminino, como nós entendemos a exteriorização, né, no corpo físico do sexo. Então, com os espíritos, não é desta forma. A força é que está na alma, está a sede dessa força genésica, dessa força poderosa, está na alma, em sua sublime organização. Então, sendo assim, nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, mas sim transmudada no estado de sublimação. A gente já viu aqui que o sexo é um dos responsáveis pela sublimação dos sentimentos, né, das nossas afeições. A gente até fez aquela comparação do espírito encarnado lá nos primórdios, né, naquele tempo lá das cavernas, lá, onde não existia ainda essa questão da sublimação de sentimentos. Não tinha sentimento sublimado ali. Os espíritos estavam nas suas primeiras encarnações como humanos, né, no reino hominal, onde predominava o instinto, porque estava aquele princípio espiritual que se tornou espírito, saído ali, né, recém-saído do reino da inteligência inferior, era princípio espiritual e não espírito, foi para as mãos do Criador, quer dizer, se tornou um espírito, e ali começa a sua caminhada, a sua jornada em busca da perfeição por conta própria, porque foi dado a ele o livre-arbítrio e também a assistência dos espíritos para que ele pudesse, né, fazer a sua evolução. E assim foi feito. Então, no início, era tudo muito instintivo, muito sensual, muito matéria, muito físico, não tinha sublimação ainda de sentimentos. Então, essa força genésica que está na alma, cuja sede é a alma, foi a responsável pela evolução desses sentimentos. Então, o sexo, nessa fase, era muito instintivo, puramente instintivo. Não tinha os objetivos, eles não conheciam os objetivos a que se destinava essa força poderosa que se encontra na alma. Então, era somente aquele desejo de posse, né? Desejo de posse, sem nenhuma noção, né, de superioridade com essa força poderosa. E aí sim, através disso aí, aquele desejo se tornava posse, né? Eles possuíam a fêmea que eles queriam. Depois começava a surgir, lógico que com o passar do tempo, que nada acontece tão abruptamente, né? Tão rapidamente como um abrir e fechar de olhos. Não é assim. Mas aquela posse, né? Aquele desejo de posse, foi despertando interesse também. Interesse pela fêmea, em particular por determinada fêmea, e ali, através
desse desejo, dessa posse, desse interesse, começou a surgir também uma certa afinidade, uma certa afeição depois do interesse. E essa afeição, ela foi também se tornando mais sublimada, digamos assim, numa forma de sentimento melhor, com conhecimento de causa, e assim foi evoluindo, né, todo aquele desejo, aquela coisa de posse, até o amor. No passar do tempo, esse não existia naquela fase. Aí os espíritos foram reencarnando, desencarnando, reencarnando e constituindo seus núcleos familiares, que no início era poligâmico, né? Esses núcleos eram poligâmicos, e depois, com o passar do tempo, com a evolução, foi chegando a monogamia, porque aquele sentimento lá do início, né, de posse, de desejo de posse, ele já se tornou uma afeição mais sincera, mais pura, mais sublime, mais direcionada, né, mais com compreensão dos reais objetivos dessa força genésica. Então, ela foi responsável por toda a evolução do sentimento, que hoje nós entendemos como um amor, claro que não ainda aquele amor sublimado, aquele amor incondicional que o Cristo ensinou, né, que nós devemos sentir por todas as criaturas, mas porque nós também ainda estamos em fase evolutiva no mundo inferior. A gente não está numa fase evolutiva do mundo superior, do mundo regenerador. Nós estamos numa fase evolutiva em mundo ainda inferior de provação e expiação. Então, a gente ainda é agregado a condições. Eu gosto de você por causa disso, por causa daquilo outro, e não é bem assim que as coisas devem funcionar. Não é? Nós, quando amamos verdadeiramente, incondicionalmente, é amar e ponto. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito, que ele parece de início que não é uma coisa legal, né? Ele diz assim: ama e faça tudo o que quiser. Né? Aí dá a ideia de que, então eu amo, eu posso fazer qualquer coisa. Pois é, mas quem ama no sentido verdadeiro só vai fazer coisa boa, só vai fazer o bem, só quer o bem da pessoa amada. Então é por isso que ele disse ama de verdade, né? Ama no verdadeiro sentido da palavra e faça tudo o que quiser. Porque quem ama de verdade, tudo que ela vai fazer é bom, é uma coisa boa. Então pode fazer qualquer coisa. Então essa frase, se ela não for bem interpretada, dá a ideia de que eu amo e posso fazer. Não, esse amor que eu amo e posso fazer qualquer coisa que eu queira fazer, ainda é aquele que a gente sente. Né? Como às vezes a gente conversa com alguns casais, alguma coisa, precisando de alguma assistência, né? Sempre às vezes um ou outro fala assim, mas eu amo, eu faço essas coisas, mas eu amo a minha mulher, eu amo o meu marido, mas eu faço, mas eu amo. Então é aquele amor condicionado. Né? A gente ama, então porque a gente acha que ama e acha que gosta, pode fazer qualquer coisa. Não, porque eu amo. Né? Então esse conceito de amor que nós conhecemos é amor, claro, porque ele tem as suas variantes. Depois dessa fase aí que a gente está falando sobre se os espíritos têm sexo, nós vamos fazer uma abordagem sobre sexo e amor. As duas coisas, né? Sobre sexo e amor. Essa evolução, essa linha evolutiva, a gente vai fazer uma abordagem a respeito. Então, nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, mas sim transmudada no sentimento de sublimação. Essa força que deu essa possibilidade da evolução, né, da exteriorização do instinto sexual na Terra, que está
ligado à organização física e que fora da organização física, independentemente dela, é aquele amor sublime. É o amor sublime. Quando se fala assim, então é o amor platônico. Não, não é o amor platônico. Porque quando o amor que Platão se refere, não é o amor somente espiritual, não. É um amor que também está relacionado na organização física, mas ele é sublimado. O fato de alguém sentir um amor verdadeiro por alguém sublimado não quer dizer que ele não esteja também sendo exteriorizado pela parte física. De forma nenhuma não é isso. Apenas a exteriorização dele é uma forma, é uma demonstração a mais, é mais um fato, mas o verdadeiro amor é aquele que ele sente. Então, normalmente, os casais casam, né? E apenas os corpos se casam, né? No início, os corpos se casam. Não há ainda aquele envolvimento espiritual. Mas existe o envolvimento espiritual mesmo nessa fase inicial, porque nenhuma exteriorização, como está dizendo aqui, do instinto sexual na Terra, qualquer que seja sua forma de expressão, ela será destruída. Então sempre há um envolvimento espiritual também. Naquele princípio, o material é mais forte, o material fala mais, mas o comprometimento espiritual já existe. Por isso é que é muito complicado o que a gente vê acontecer aí no mundo, essa força poderosa, o sexo, ser usado da maneira que ele está sendo. É lamentável, é lamentável. Por que digo lamentável? Porque o envolvimento espiritual, seja qual for a forma de expressão, ele existe. E isso vai dar um comprometimento muito sério ao desencarnar a alma. Ela estará muito comprometida, não é? Muito comprometida. Tem aquela frasezinha que eu não concordo ao pé da letra de forma nenhuma, mas que está lá de Exupéry, né? No Pequeno Príncipe, que tu te tornas responsável por aquele que cativas. E isso tem uma responsabilidade, sim. Isso tem uma explicação dentro da doutrina espírita. No momento que você cativa, que você desperta o amor em alguém, seja da forma que for, né? Ainda que seja esse amor condicional, ainda que uma paixão, seja como for, porque o amor ele tem vários níveis evolutivos. O maior é o incondicional, mas ele existe na pior das criaturas. Na pior das criaturas, daquela pessoa, daquele espírito que está encarnado, aquele espírito que ainda está naquela ordem dos espíritos malévolos, o amor existe nele também. E ele também ama. Da forma dele, ele também ama. E isso é todo um processo evolutivo dentro desse sentimento, que segundo os espíritos, e Kardec deixa bem claro isso no Evangelho, na Lei do Amor, o amor é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então ele começa lá mesmo no início, e vai evoluindo, vai crescendo de acordo aí com a evolução do ser e a compreensão do ser. Então não é a renúncia e ausência de sexo físico que eleva. O sexo deve ser observado e equilibradamente utilizado nas fases da vida, mocidade, maturação e velhice. Mesmo quando não há mais necessidade de contato sexual, o sexo continua presente, desenvolvendo funções mais altas e com maior significado, porque a fase física foi suplantada. Então ele não se dirige apenas à fase física, ele é uma exteriorização de uma força maior, de uma força poderosíssima. E quando não há mais necessidade da exteriorização dele na parte física, ou ainda que haja essa necessidade, mas por conta de algum impedimento de ordem física,
não quer dizer que este sentimento não vá cumprir as suas várias funções, porque vai, ainda que ele não esteja sendo exteriorizado no campo físico. Porque essa força, ela pode ser canalizada por cada um em vários níveis, para várias situações de vida dessa pessoa. Como nós falamos aqui na semana passada, porque a Hebe perguntou, né, ao Chico sobre essa questão da feminilidade dele, e ele explicou a ela que ele canalizou essa força genésica, essa força poderosa para a mediunidade, para a assistência aos semelhantes. Então foi para lá que ele jogou essa força. Então não houve uma exteriorização no corpo físico, daí aquele estado de feminilidade por não haver atividade sexual que fizesse o hormônio masculino ser ativado, né, e produzido. Não havendo. Então acontece dessa forma. Então são várias as funções e a canalização dessa força. A castidade, quando alcançada, deverá ser sempre observada sem sofrimentos, tormentos em qualquer fase da vida. Como a gente viu aqui, nessa parte aqui, ó, não é a renúncia e a ausência de sexo físico que eleva. Primeiro que o sexo não é nada ruim, sujo, imoral, nada disso, é a exteriorização de uma força. É a maneira como ela é exteriorizada, como ela é utilizada, é que dá a imoralidade. E não a sua utilização e a sua exteriorização. Porque isso é divino. Deus criou o homem, criou a mulher, para a procriação, há uma necessidade da união dos gametas masculinos e femininos. Ainda que essa união não seja feita diretamente, mas sem a união desse masculino e feminino, não há produção, não há reprodução humana. Mas vai fazer lá in vitro? Vai, mas vai precisar do elemento masculino e do elemento feminino. Ainda que esses corpos crescessem no vidro até a hora do parto, eles tiveram que ter a união dos gametas masculinos e femininos. Então isso é divino. Foi Deus que nos criou dessa forma. Né? Os corpos masculinos e femininos foram feitos para que eles se entrosassem. A mulher é receptiva, ela tem um órgão genital receptivo do homem, do masculino. Isso é divino, esse corpo é divino. Então não tem nada de sujeira, de imundície, de imoralidade. A maneira como essa força genésica é tratada e como a exteriorização dessa força é feita é que dá a moralidade ou a imoralidade. Então, dessa forma é que a gente tem que entender essa força poderosíssima que é a força genésica. Então, renunciar à atividade sexual por conta, não, eu estou sublimando, estou me elevando. Será que isso não pode ser de uma forma forçada? Porque essa força, quando ela não é exteriorizada ainda, havendo uma necessidade neste corpo físico e nesta alma, né, nessa força dessa alma, ela vai ser canalizada de alguma forma. E muitas vezes, quando há um impedimento que ela se exteriorize no corpo físico, aí ela vai ser canalizada para atitudes imorais. É quando a gente vê pedofilias, é quando a gente vê em filosofias e religiões que obrigam o celibato. E essa obrigação, ela vai desencadear um problema seríssimo, porque essa força, ela é poderosa. Então a gente vê aí, às vezes, da história de algumas religiões, né, escândalos nessa área, justamente pelo impedimento dessa força ser exteriorizada de forma natural entre o homem e a mulher, que foi assim que Deus pensou a humanidade e dessa forma que a procriação acontece, mas essa também não é a única função
da união dos gametas femininos e masculinos. Então, dessa forma, a castidade, quando alcançada, deverá ser sempre observada sem sofrimentos, tormentos em qualquer fase da vida. Então, olha só, o Chico, nesse ponto, ele era casto, ele sempre falou que ele não teve exteriorização, né, da manifestação física do sexo. Então, isso é uma castidade. Mas foi uma decisão dele. Ele decidiu assim e ele não sofria nenhum dano moral nem físico. Por quê? Porque ele canalizava essa força para a mediunidade. Ele canalizava isso para assistência ao próximo. Então, não lhe causava problemas. Ele não tinha essa necessidade física justamente porque ele deu outro rumo para essa força genésica. E quando não acontece isso, gera dor, gera sofrimento e provavelmente atitudes imorais vão ser geradas por conta dessa forçação de barra, digamos assim, né? Porque essa força não é do corpo, é da alma. Quando, na organização física, suplantamos todas as fases do sexo em suas harmoniosas vivências, atingiremos, na posição espiritual, degraus mais significativos. Então, a gente vai evoluindo, vai crescendo, né? Vai entendendo. Aí é tanta oportunidade para canalizar essa força genésica, essa força poderosa, que, né, não é sacrifício nenhum. Então, não gera dor, não gera sofrimento, não gera nada, as pessoas simplesmente canalizam. Agora, isso tem que ser dessa forma, sem gerar sofrimento. Porque se for uma barra forçada, não vai resolver. Não está havendo sublimação de sentimentos, não está havendo evolução aí. Apenas uma ideia que a pessoa força em si mesma de canalizar algo que ela não está conseguindo. Então, aí vai gerar uma série de dores e sofrimentos. Assim, sexo é vida, evolução, quando as emoções pulsam nas asas do bem comum. Sexo é luta, é tormento, desequilíbrio, atraso evolutivo, quando limitamos os sentimentos na satisfação sexual temporária animal, que não acompanha o sentimento real da vida, onde estão sempre presentes os implementos da sinceridade e trocas afetivas. Então, o sexo é vida e evolução quando há responsabilidade, né? Quando as emoções estão, como está dizendo o texto, pulsando nas asas do bem comum. Então, ele é apenas uma consequência. É uma consequência de uma ligação afetiva muito forte. E se ela não for forte, de qualquer maneira, o envolvimento espiritual vai acontecer. E os desequilíbrios vão nos acompanhar para além do túmulo, se nós não dermos um rumo do bem aí para essa grandiosa força que a gente carrega. Então, essa questão de ser luta, de ser tormento, desequilíbrio e atraso evolutivo, porque isso vai, toda essa exteriorização forçada, toda essa limitação que nós damos a essa força genésica ao campo físico, nós vamos ter muitos problemas por não compreender os objetivos a que elas se destinam. Então, é por isso que a gente vai se atrasando. Né? Não há que seja ainda, né, que quando o espírito ele reconhece que ele precisa mudar o rumo da sua vibração, né, com essa força genésica, ele pede encarnações que são bem complicadas, né, que vai ser imposto a ele de alguma forma uma castidade para que ele possa evoluir o seu sentimento. Não é que a exteriorização no corpo físico atrasa, não é isso. É a falta de compreensão dessa força, porque a exteriorização ela é apenas uma consequência dessa força, não é tudo, ela não é tudo, ela não pode ser limitada a isso. Por isso que quando o espírito compreende isso, ele mesmo pede uma encarnação em que ele vai ter, por força das atividades que ele escolheu,
escolher escolher aí o caminho da castidade. E que ele o faz sem dor e sofrimento, porque ele fez essa escolha, ele já compreendeu que ele precisa canalizar isso para outro canto, para aprender a canalizar para outros meios essa força tão grande. Pela morte do corpo, carrega o espírito no corpo espiritual toda a desarmonia que provocou. E em nova reencarnação, levará na mente atribulada as tendências desequilibrantes que somente o esforço, disciplina e bom senso podem encarregar-se do equilíbrio reconstrutivo. É onde o espírito, ao fazer as suas escolhas para reencarnar, quando ele teve uma encarnação extremamente desequilibrada nessa área, ele não conseguiu compreender, né? Existem pessoas, sejam homens ou mulheres, na organização física, quer dizer, espíritos que estão ali, né, vivendo na polaridade masculina ou feminina, que são tão chegados, eles são tão ligados à parte física e à exteriorização do sexo no campo físico, e limitam tanto nesse ponto aí, que eles não conseguem pensar em mais nada. E isso impede, inclusive, a evolução em outros sentidos, em outras situações da sua vida aqui na Terra, nas escolhas que ele tenha feito. E muitos casos, as pessoas ficam fazendo terapias durante muito tempo porque não conseguem viver sem sexo o tempo inteiro. A gente pensa que isso não acontece, mas sim, isso é inclusive comum aí no mundo de provação e expiação que a gente está passando. Então essa alma, ao desencarnar, quando ela entende esse fator, e ela vai entender porque isso é sofrimento para ela. É sofrimento, ela não consegue pensar em mais nada. Ela não consegue viver um romance, ela não consegue viver uma situação amorosa diferente, porque ela fixa apenas na parte física. E isso nem sempre é correspondido, na maioria das vezes não é. Então é um tormento para a pessoa. Então essa alma, ao desencarnar, que ela toma conhecimento disso, e ela vê o tanto que ela tem que progredir nessa área, na compreensão dessa força poderosa aí, ela pede uma encarnação para que ela possa ter algum freio aí nessa sua fixação, né, na exteriorização dessa força no corpo físico. E aí é sempre uma encarnação bastante dolorosa. E nem sempre esse espírito ele sai vitorioso aí. É difícil para ele, é difícil. Então, quando desde cedo a gente vai compreendendo isso, né, desde das possibilidades oferecidas, aí, ainda que mínimas, pela evolução que a gente já tem que fazer esse esforço de canalizar isso aí também para outros pontos, né? E por conta disso, não é necessário que essa exteriorização não aconteça de forma nenhuma, né? Apenas, como nós falamos aqui, por imposição, seja moral ou seja física, de alguma forma, né? Então, quantas pessoas, muitas vezes isso acontece, e eu estava assistindo uma entrevista de um rapaz, eles eram apaixonados, os dois, né? Que os espíritos, normalmente na Terra, as almas casam apaixonadas, né? Depois essa paixão precisa ser sublimada, precisa ser transformada, né? Claro que paixão é uma coisa que não vai durar muito, né? Porque ela é provocada muito pela sensualidade, né? Pelo corpo, pela aparência, né? Ali. Então, isso vai ter que ser sublimado de alguma forma para que continue acontecendo de uma forma mais suave, não é? Mais verdadeira e mais prolongada aí. Então, eles casaram apaixonados, mas não demorou muito. Eles estavam pouco tempo casados, ainda não tinham nem filhos ainda, bem apaixonados os dois. Ela teve um problema de saúde sério, neurológico,
e ela foi ficando completamente incapacitada de demonstrar no corpo físico a sua força genésica. Ele não, ela sim. Ele estava sem problema nenhum. Poderia realmente continuar fazendo a exteriorização da sua força genésica, né? Não com ela, porque havia uma impossibilidade, mas sim com outras pessoas, né? Com outras mulheres. Mas ele não quis. Então, ele diz que que o amor, a paixão, ele falou em paixão, que ele não falou nem amor. A paixão por ela era tão grande, sempre foi, que isso não passou pela cabeça dele. Ele não teve essa vontade, esse desejo. Então, olha só como que essa situação fez essa alma encarnada nesse corpo feminino a canalizar toda a energia sexual dele, toda a força genésica, através da paixão que ele sentia por ela, canalizou para auxiliá-la, para tratar dela, para cuidar dela. E com isso ele disse que conseguiu sublimar aquela paixão que ele tinha num amor enorme por ela. E ele falou que ele sabia que ela não era feliz assim da maneira como ela estava, ela não podia falar e tal, mas ela sabia, ela sentia todo aquele cuidado que ela não estava vegetando, ela estava acordada, ela não estava em coma não, mas ela podia se mexer, então, mas ela recebia tudo e de alguma forma ela conseguia transmitir isso para ele, né? Então, olha aí que história reencarnatória, que escolha que essas almas fizeram. No mínimo, não conseguiram sublimar sentimentos em outras experiências e foram forçados, de alguma forma, forçados por eles mesmos a escolherem uma encarnação onde rapidamente eles estariam praticamente impedidos de extravasar fisicamente a força através da união do sexo. Então, foi no início normal, mas depois não demorou muito, houve esse problema. E ele disse que ele se considerava felicíssimo e um casamento muito feliz com ela. Porque o que ele almejava no fim da vida dele conseguir com ela, e ela com ele, que seria a sublimação de um sentimento, ficar bem velhinho e nem precisar mais de união sexual, isso aconteceu logo no início. Mas ele disse que realmente ele não sentia a menor necessidade. Então, isto é que é uma castidade voluntária de sucesso. Porque ele ficou casto, praticamente. Né? Então, ele focalizou somente a sublimação daquela paixão que ele sentia por ela. Né? Então, ele dormia com ela, ele dormia abraçadinho com ela. Ele falou, ela é o amor da minha vida. Talvez, quando eles se casaram, eles nem imaginariam o tamanho do amor que eles sentiam um pelo outro, né? Mas isso são histórias que se repetem no mundo, né? E são histórias que se repetem, às vezes, ela enviúva muito cedo, ele também. Também conheci um casal quando eu era pequena, eram vizinhos, e que depois a esposa morreu, ele ficou com 3 filhas. Também nunca quis se casar. Ele falou para mim, eu canalizei o amor todo que eu tinha por ela para minhas filhas, e ele criou as filhas sozinho. Não teve outra mulher também. Ele falou assim, e não tenho necessidade de sexo, não tenho. Porque canalizei aí, não foi essa palavra que ele usou, né? Ele falou assim, eu distribuí para minhas filhas esse amor todo que eu sentia pela Nilza. Então, é assim. Quer dizer, são coisas que se multiplicam muito mais no mundo do que a gente imagina. Só que quando às vezes a gente sabe uma coisa dessa, que nada, isso não é assim. É assim sim, é assim mesmo. E é muito bonito quando a gente vê essas coisas acontecerem, né? A união sexual traduz a permuta sublime de energias do perispírito, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração. Então, olha que coisa bonita, olha. A união sexual traduz a permuta sublime de energias do perispírito, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração.
O espírito encarnado num corpo feminino, ele está saturado de energia feminina naquele corpo. O espírito encarnado num corpo masculino, ele está saturado de energia masculina. Então, a união sexual, ela faz essa troca. Ele recebe a energia feminina e ele doa a energia masculina. Então, isso vai intensificando aquela parte, aquela vibracional nesses espíritos, e através de todas essas experiências, ele vai alcançando níveis superiores de sentimento. Então, é de extrema importância isso, né? Que a gente vê quando os espíritos descortinam, né, essa atividade. Inclusive, é um momento, segundo os espíritos, em que o casal está totalmente protegido de infiltrações inferiores e negativas, quando ele realmente tem sinceridade na atividade, no sentimento pela sua parceira e ela pelo seu parceiro. Então, o momento da união sexual, quando ele é sério e responsável, quando não é feito a maneira como a gente está vendo fazer aí, né? As pessoas visando puramente a parte física, esse momento, quando ele é naturalmente mesclado de forças físicas e espirituais, o casal está protegido de influenciação espiritual inferior. E o próprio espírito protetor dessas almas, né, dessas pessoas da Terra, também não se ausentam, mas baixam a atividade para que aquele momento seja singular e particular entre eles. Inclusive, se for o caso daquele momento de união celular ali ser a encarnação de um espírito que deva, né, renascer ali, mais protegido ainda, porque é naquele momento da união dos gametas femininos e masculinos que a encarnação começa. É ali naquele momento, na união sexual, porque o espírito, ele direciona suas forças para que aquele corpo seja masculino ou feminino, de acordo com a sua escolha, com a escolha que ele fez. Então, ele participa da escolha do espermatozoide que carrega aí o gene, só feminino ou só masculino. Ele participa disso. Se o corpo for masculino, ele participa dessa seleção para que seja o espermatozoide carregando, né, os elementos necessários para um corpo masculino. Se for gêmeos também, da mesma maneira. Então, os espíritos participam disso. Então, é um momento sublime e, por isso, muito protegido pelos espíritos protetores dessas almas. Não há possibilidade de infiltração espiritual inferior. Quando as coisas acontecem na seriedade, no amor, no sentimento, né, na união física e espiritual. Então, é por isso que ela é gratificante. É por isso que essa troca de energia acontece. É por isso que o bem-estar é muito grande após a união sexual. Não havendo nenhum desgaste energético, pelo contrário. Então, na terra de provação e expiação, isso também acontece, embora o plano seja inferior, quando há responsabilidade entre as almas que se uniram pelo casamento. Então, é por isso, casamento que eu digo, não estou falando de assinatura só em papel, não, porque isso é o de menos. Quantos assinam papel e fazem isso ou aquilo, e nem se amam, nem se falam? Né? Então, não estou falando de burocracia, de documento, não. Estou falando de opção por estarem juntos.
Conheci um casal também quando eu era pequena, novinha, eram vizinhos também, que eles não foram casados no papel, né, na documentação, optaram por isso. Morreram de velhos juntinhos. Um foi primeiro que o outro, mas assim, ficaram juntos a vida inteira. Então não é um papel que vai determinar se você gosta ou não de alguém. É importante? É. É importante porque é uma obediência à lei. Né? É uma obediência à lei. Agora nem está tendo tanta necessidade assim por conta de novas leis surgindo, né? Mas antigamente era mais complicado, porque não podia registrar a criança, era muito complicado não havendo o casamento. Mas hoje as coisas estão um pouco diferentes. Mas mesmo assim, por quê? Se amam, se querem ficar juntos, por que então não legalizar isso aí de acordo com a lei? Para não ter problema, porque não tem nada a ver. A dificuldade, mas dá muito trabalho depois para separar. Ninguém está pensando em separar. Mas, de qualquer maneira dá. Assinando ou não assinando, a lei hoje está protegendo essa situação, então dá trabalho. Mas não é isso que determina, né? A gente sabe que deve ser feito de acordo com a lei, mas não é isso que determina, né? Então, essa união sexual, novamente, traduz a permuta sublime de energias do perispírito, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração. Agora, olha que interessante, força criadora, não somente de forças físicas, mas também de obras e realizações generosas da alma para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor na evolução da vida no planeta. Então, essa força, ela é geradora de beleza em todos os setores, não apenas de formas físicas. Quando um artista, ele canaliza a energia sexual dele para a pintura, né, para a música clássica, seja para o que for, né, olha só como ele produz, como ele multiplica, como ele gera beleza, como ele gera vida. Ele não está gerando corpos físicos, mas ele está gerando vida, ele está gerando amor, ele está gerando beleza. Então, ela é uma força criadora, mas não apenas de corpos físicos, e sim geradora de construções da beleza, do bem, do amor, e assim vai. Então, ela tem funções poderosas. O sexo, na existência humana, não é o amor, mas pode ser uma expressão do amor. Então, ele é uma expressão do amor, né? Ele não é o amor. O amor existe independentemente do sexo, mas ele pode ser uma expressão desse amor. A energia sexual é energia criativa e tem 4 funções. Então, veja bem, funções do sexo. A gente só conhece a função procriadora, a função do prazer sexual, né? Então, olha só, ele tem a função do prazer, da reprodução, da troca de energias e da canalização, gerenciadas de forma funcional pela racionalidade, sentimento e ética. Então, são funções que ele tem. E quem disse que não há prazer em canalizar uma energia para uma produção de uma pintura, de uma música, seja ela clássica ou popular? Quem disse que não há prazer? Claro que há. Quem disse que não há reprodução? Como não? Como não há reprodução se nós ouvimos, se nós participamos e sentimos essas criações das pessoas e que nos dão prazer ao sentimento, à audição, ao olhar, né? Então, é reprodução de vida, de prazer, de alegria, troca de energias, né? Quem disse que a troca de energia acontece apenas no ato sexual? Quando a gente observa uma bela pintura, ouve uma boa música, né? Olha a troca de energia quando a gente ouve Mozart, quando a gente ouve Beethoven. Olha que coisa maravilhosa, é uma troca de energia também com ele. Não só com ele, perdão, como também com o universo. Porque até
até as plantas crescem melhor ouvindo música clássica. Elas recebem aquela energia que está sendo gerada por aquelas notas musicais ali. Então, isso está provado cientificamente, que vacas dão mais leite quando ouvem música clássica. Tem experiências, e grandes produtores de leite colocam música clássica para elas. Então, porque isso é troca de energia. Isso, eles oferecem o que eles têm, que é o leite. E eles recebem a energia daquelas notas musicais e do amor. Eu falei até com vocês há pouco tempo, uma experiência que teve, eu não sei exatamente onde foi, fiquei de trazer, não trouxe, mas eu já encontrei, já separei e vou trazer sim. Aquela experiência que eles fizeram com plantas, na entrada de um shopping. Puseram um vaso enorme de planta, igualzinho de um lado e do outro, com a mesma planta. Eram plantas irmãs, foram separadas as mudas, então eram iguais, com o mesmo substrato, com o mesmo vaso, com a mesma temperatura, elas estavam em locais igualzinho, tudo igual. Só que uma recebia a energia do amor, do sentimento, da beleza das pessoas que passavam por ela. Elas eram orientadas a isso. Então passavam aquela energia boa, chamando ela de linda, que ela é uma planta linda. Então aquela energia boa circulando ali na planta, ela ficou belíssima. A outra, que era a irmã gêmea dela, na mesma situação, essas mesmas pessoas que falavam palavras bonitas para aquela, para outra não. Diziam, você é feia, a outra é bonita, você não. Você é horrível. E outras coisas piores para a planta. Ela foi definhando até que ela morreu. E a outra ficou linda. Então, são experiências que não são contos de fada, de conto de carochinha. Estão lá para todo mundo observar e aprender com elas. Né? As nossas plantas, os nossos animais dentro da nossa casa, né? Eles recebem, e essa energia que a gente manda para eles, ela é essa energia modificada da força genésica. É essa força poderosa que a gente carrega. Né? Então, quando uma pessoa se recupera rapidinho, né? de alguma coisa que ela tenha tido e tudo, e outras pessoas às vezes demoram, né? É aquela que recebeu prece, que recebeu energia boa, porque houve a troca, né? Tão importante que acontece da forma mais material na união dos gametas masculinos e femininos. Em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva, entendendo-se, porém, que criatura alguma, no plano da razão, se utilizará dela nas relações com outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe der. À medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve um impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação e que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam o emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura, para a reprodução e extensão do progresso e da experiência da beleza e do amor na evolução e burilamento da vida no planeta. Belíssima essa mensagem que está no livro Vida e Sexo, de Chico Xavier. Esse livro, eu não gosto de recomendar livro, até porque nós já tivemos aqui oportunidade de observar, inclusive textos, né, de Emmanuel
sustentando a sua posição naquilo que escreveu, mas pedindo a todos aqueles que estavam lendo ali daquela forma que ficassem com Kardec, com as orientações de Kardec, porque ele se reservava o direito de pensar como ele pensava. É o livre-arbítrio de cada um. É o foco. Ele não é um espírito perfeito. Ele não é um espírito sublimado, puro. Então a sua visão ainda está muito dentro daquilo que ele quer ver e que ele percebe. E ele disse isso. Essa nota está em alguma das edições do livro O Consolador, que Chico Xavier também psicografou, que tem muitas mensagens dele. Quando ele disse sobre a questão de almas gêmeas. Ele foi questionado, porque isso não está de acordo com a doutrina espírita, e ele então respondeu esse questionamento, concordando que não está de acordo, e que cada um que lesse, né, se quisesse ficar com Kardec, que ele era o mestre, mas que ele se reservava o direito de pensar dessa forma. Então essa nota saiu nessa obra O Consolador. Então eu não gosto de recomendar o livro, porque tem essas passagens, não só esse quanto outros, tem passagens que demonstram que mostram alguma explicação que não estão de acordo com a doutrina dos espíritos, de acordo com Kardec, porque ele é um espírito que não é perfeito. Mas esse livrinho Vida e Sexo, ele é fininho assim, e ele trata desses assuntos, e eu já li algumas vezes e eu não vejo nada que esteja em desacordo com Kardec. Com Kardec, embora tenha textos dele, né, também, então não vi nenhum desacordo. É muito bonzinho. Ele é um livrinho pequeno, fino, não é grande, e ele trata desses assuntos, sobre sexo, sobre divórcio, sobre casamento, e de uma forma bem doutrinária, né? Por isso que eu coloquei aqui o nome do livro. Eu normalmente não boto, porque isso, não que eu não queira, que eu não goste, não é isso. É que tem coisas que não estão de acordo com a doutrina, e quando você recomenda um livro, você está recomendando o livro inteiro. Né? Então, às vezes, eu recomendo só uma parte, recomendo só uma passagem que está de acordo com a doutrina, porque a gente pode ler tudo, a gente pode tomar todo o conhecimento, mas a gente tem que ter a base da codificação, porque é com Kardec que a gente aprende doutrina espírita. Porque os espíritos foram preparados para isso. E Kardec é o codificador, e eles para trazer as mensagens. Né? Então, o espiritismo nós aprendemos com a codificação, com as obras fundamentais da doutrina espírita. Mas isso não nos impede de vermos outras obras que, se não estão ferindo a doutrina, trazem esclarecimentos muito interessantes. Como essa mensagem aí desse livro, muito linda, né? Muito linda e totalmente dentro aí da codificação. Aqui tem outra passagem, Joana de Ângeles também, ela tem muitas observações importantes sobre esse assunto, né? Então tá assim, ó, assim, considerando, embora as vinculações entre o amor e o sexo, o amor verdadeiro e real está acima das manifestações sexuais como atributo da misericórdia divina, na sinfonia das belezas com que a vida se expressa. Joana de Ângeles. É outra citação maravilhosa também, explicando e focalizando essa força poderosa que nós carregamos, geradora de vida no planeta. Não só a vida material, mas a vida de uma maneira geral, né? De uma maneira geral. Então, que a gente aprenda bastante. Bom, deixa eu deixar essa mensagem, que ela é bonita. Que a gente aprenda, que a gente incorpore essas observações e veja que há beleza em tudo. Né? Nós é que não vemos, não temos esse olhar. Né? Nós que às vezes não temos essa compreensão para ter um olhar diferente para tudo que existe, porque tudo é belo. Então, essa força poderosa que se exterioriza no corpo físico, ela é divina, ela é de Deus. Então, as uniões sexuais,
a procriação, tanto que se ela se dirigisse apenas à procriação no reino da inteligência superior, que é no reino nominal, então após os filhos não se teria mais união sexual. Então essa força teria que ser canalizada para outros lados, ou então seria uma dose a mais de sofrimento e muitas vezes até mesmo de algumas enfermidades por conta do não escoamento da força genésica, que se não for para o sexo, ela tem que ser direcionada para alguma outra atividade, né? Então, muita paz para todos, que a gente continue aprendendo doutrina espírita, e vou trazer aqui também, como falei para vocês, mais alguma coisa sobre essa questão de sexo e amor no seu aspecto evolutivo, desde os primórdios lá dos instintos, né? Que não desaparecem nunca, mas ficam ali dando lugar à inteligência e à razão. E a gente vai, aí tem também um livrinho de Martins Peralva que nos ajuda muito bem a compreender essa caminhadazinha aí evolutiva de sexo e amor. Muita paz para todos.